Todos nós já ouvimos falar da cetamina, um medicamento bem conhecido e utilizado na área da saúde. Mas hoje existe uma substância relacionada chamada S-cetamina, também conhecida como o S-enantiômero da cetamina. Esse medicamento é administrado na forma de spray nasal e é conhecido como Spravato. Ele é utilizado em determinados casos de depressão, especialmente quando o tratamento convencional não apresentou resultados suficientes. Você sabe como a S-cetamina age no organismo? Quais efeitos colaterais ela pode causar? Quais medicamentos são utilizados no tratamento da depressão? Existem interações medicamentosas que precisam de atenção? Ela pode ser usada sozinha para tratar a depressão ou geralmente é associada a outros medicamentos antidepressivos? Este é um episódio muito importante. Fique comigo. A paz esteja com vocês. Eu sou Hussein Lotif. Sejam bem-vindos ao canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Este é um novo episódio da série From A to Z Product. Nesta série, escolhemos um produto e explicamos tudo sobre ele de forma clara e detalhada. E, antes de começarmos, este é o título do episódio de hoje. Se você está procurando um tópico específico ou uma informação específica, pode ir diretamente para a parte do vídeo correspondente a esse título. Mas, se você quer conhecer tudo sobre a S-cetamina, fique comigo do começo ao fim. Como de costume, vamos começar com uma visão geral simples e ver quanta informação básica nossa mente consegue compreender de forma fácil. Primeiro, vamos pensar juntos nas etapas utilizadas para tratar a depressão. Já discutimos esses detalhes em um episódio separado, e vou deixar o link desse episódio na descrição abaixo do vídeo. Quando falamos sobre o diagnóstico de transtornos mentais em geral, não temos um exame de sangue que possa nos dizer diretamente qual é a condição psiquiátrica da pessoa. Porém, o médico pode solicitar alguns exames para descartar outras causas. Por exemplo, a deficiência de vitamina D pode, às vezes, causar sintomas parecidos com os da depressão. Se administrarmos vitamina D e a pessoa voltar ao normal, isso significa que o transtorno psicológico foi confirmado? Não. O exame de vitamina D é utilizado para ajudar a excluir outras possíveis causas que podem ser confundidas com sintomas psiquiátricos. O segundo ponto é que, na depressão e em muitos outros transtornos mentais, o diagnóstico frequentemente é baseado em um questionário. Esse questionário é um conjunto de perguntas que o médico faz ao paciente, ou às vezes à família do paciente, e ao final ele atribui uma pontuação ou classificação, iniciando então o processo diagnóstico. Existem vários tipos desses questionários, e alguns são bem validados, enquanto outros são usados para descrever os sintomas psiquiátricos de forma mais detalhada. Já falamos sobre isso anteriormente com mais profundidade. O próximo ponto é que existe uma escala que o médico pode usar para determinar a gravidade da depressão, e não o diagnóstico em si. Dessa forma, ele consegue identificar se a depressão é leve, moderada ou grave. Essa escala é chamada de Hamilton Depression Rating Scale. A próxima pergunta é: como funcionam as etapas do tratamento da depressão? O primeiro grupo de medicamentos que normalmente utilizamos é o grupo dos SSRIs, ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como sertralina, fluoxetina e escitalopram. O médico inicia o tratamento e orienta o paciente a continuar por 6 semanas antes de retornar. Após 6 semanas, talvez não exista uma melhora de 100%. É importante lembrar que os antidepressivos não são medicamentos de ação rápida. O organismo precisa de tempo antes de começar a responder. Daqui a alguns minutos entenderemos o motivo disso. Vamos imaginar que o paciente e o médico observem uma resposta aceitável ao tratamento. Nesse caso, o médico pode orientar o paciente a continuar o mesmo tratamento por mais 3 meses e depois retornar novamente. Após 3 meses, podemos observar aproximadamente uma redução de 50% dos sintomas. Quando chegamos a essa fase, o que o médico faz? Ele orienta o paciente a continuar o mesmo tratamento por 1 ano. Depois de 1 ano,
o médico inicia a retirada gradual da medicação. A segunda etapa do tratamento da depressão acontece quando o tratamento inicial não funciona de forma suficiente. O que o médico faz nesse caso? Ele troca o medicamento por outro da mesma classe, ainda dentro do grupo dos SSRIs. Na terceira etapa, se o segundo medicamento também não funcionar, o médico pode mudar para um medicamento de outro grupo, geralmente os SNRIs, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como duloxetina, venlafaxina e outros. Depois disso, o médico segue o mesmo plano terapêutico utilizado com os SSRIs. Se a terceira etapa não funcionar, ele pode trocar novamente, muitas vezes para outro medicamento ainda do grupo dos SNRIs. Com essas etapas de tratamento, muitos pacientes melhoram e respondem bem aos medicamentos. Porém, devemos sempre lembrar que nenhum antidepressivo deve ser interrompido de forma abrupta pelo próprio paciente, a retirada deve ser gradual. Por quê? Porque, se uma pessoa interromper o medicamento repentinamente, os sintomas da depressão podem retornar de forma intensa. O próximo ponto, que mencionamos há pouco, é que os antidepressivos geralmente precisam de cerca de 4 a 6 semanas, e às vezes até 8 semanas, para começar a apresentar resultados mais claros. Isso acontece porque esses medicamentos ajudam o cérebro a se adaptar e podem aumentar fatores como o BDNF, que auxilia a função e a recuperação neuronal. Brain Derived Neurotrophic Factor é muito importante para as células cerebrais e para as vias neurais. Para que essas mudanças ocorram adequadamente, o cérebro precisa de tempo, geralmente em torno de 6 a 8 semanas. Por isso, quando utilizamos esses medicamentos, precisamos deixar claro que o paciente não vai simplesmente tomar um comprimido, dormir e acordar totalmente bem no dia seguinte. Não. O tratamento da depressão precisa de tempo antes que os resultados apareçam. O próximo ponto é muito importante. Às vezes, o médico percebe que o medicamento está ajudando, mas o resultado ainda não é completo. Nesse caso, ele pode adicionar outro medicamento ou até mesmo suplementos, como vitaminas ou minerais, para ajudar no suporte ao tratamento. Por exemplo, o médico pode recomendar sessões de psicoterapia, que chamamos de CBT, ou terapia cognitivo-comportamental. O médico também pode adicionar vitamina D se houver deficiência, ou às vezes até mantê-la em doses diárias habituais quando necessário. Ele pode acrescentar uma dose muito pequena de levotiroxina em casos selecionados, ou incluir ômega 3, óleo de peixe, ácido fólico, complexo B, incluindo B1, B6 e B12, ou S-adenosilmetionina. Todos esses recursos podem ajudar a apoiar o tratamento em alguns pacientes e também auxiliar nos processos de recuperação cerebral. O próximo ponto é: imagine que o médico já tenha feito tudo isso, mas os resultados continuam fracos, ou ele já saiba desde o início que se trata de uma depressão resistente ao tratamento. Esse tipo de depressão não responde adequadamente ao tratamento convencional. Então, o que o médico faz? Ele adiciona outro medicamento, não suplementos, ervas ou produtos semelhantes. Aqui chamamos essa estratégia de terapia combinada. O médico escolhe a melhor opção entre os SSRIs ou SNRIs, obtém a melhor resposta possível e então adiciona algo como bupropiona, aripiprazol, quetiapina ou lítio. Ou o médico pode adicionar sessões de TMS, que significa estimulação magnética transcraniana. Ou ainda acrescentar ECT, que significa terapia eletroconvulsiva. E, mais recentemente, pode adicionar a acetamina, conhecida como Spravato, a um antidepressivo que já apresentou uma resposta razoável. O segundo tema de hoje é o seguinte: depois de entendermos as etapas básicas que o médico utiliza para tratar a depressão, e após apresentarmos a acetamina, vamos entender como ela atua no cérebro. Qual é o seu mecanismo de ação? Lembre-se de que esse medicamento age principalmente em um receptor importante chamado receptor NMDA, que responde ao glutamato. Esse receptor está presente no cérebro e desempenha diversas funções importantes. Sua principal função é contribuir para a aprendizagem, a memória e a comunicação normal entre as células cerebrais.
Mas quando sua atividade se torna excessiva, alguns problemas podem surgir. Um excesso de atividade do receptor NMDA pode contribuir para estresse e dano neuronal, aumento do risco de convulsões, maior sensibilidade à dor, alucinações, e em algumas doenças cerebrais, perda progressiva de neurônios, como ocorre em condições como doença de Alzheimer. A atividade excessiva dessa via também foi associada à ansiedade e à depressão. Por isso, um medicamento capaz de reduzir a atividade dos receptores NMDA pode ajudar a melhorar os sintomas depressivos. O principal efeito da acetamina é reduzir essa atividade. Como consequência, ela pode ajudar a aliviar os sintomas da depressão mais rapidamente em alguns pacientes. Com o passar do tempo, isso pode favorecer a adaptação do cérebro, ajudar a restaurar a sinalização normal entre os neurônios e levar a uma melhora significativa dos sintomas depressivos. O terceiro tema que temos hoje, e este é um assunto muito importante, é: o que é a acetamina? Preste atenção, esse medicamento não é utilizado em casa. Ele é administrado apenas em uma clínica especializada ou em um hospital, sob supervisão médica. E não se esqueça, que esse medicamento não é usado sozinho para tratar a depressão. Ele deve ser utilizado como tratamento complementar, junto com um medicamento antidepressivo, como um SSRI ou um SNRI. No primeiro mês de tratamento, o médico normalmente inicia com uma dose menor, de 28 mg, administrada 2 vezes por semana. No segundo mês, a dose geralmente passa para 56 mg, também 2 vezes por semana. No início do terceiro mês, o médico começa a avaliar a condição do paciente e decide se manterá a mesma dose. Ela pode continuar em 56 mg ou pode ser aumentada para 84 mg, ainda 2 vezes por semana, dependendo da resposta do paciente e da sua condição clínica geral. O primeiro e o segundo meses costumam seguir um esquema fixo, sem mudanças no cronograma. Mas, no início do terceiro mês, a decisão passa a depender da evolução clínica do paciente. A principal vantagem do Spravato é que, quando utilizado junto com um antidepressivo, ele pode melhorar os sintomas mais rapidamente, especialmente nas primeiras semanas de tratamento, além de poder ajudar a reduzir pensamentos suicidas em alguns pacientes. O quarto tema que temos hoje, e este é um assunto muito importante, especialmente para os médicos que irão utilizar esse medicamento, é: quais são as orientações mais importantes presentes na prescrição quando utilizamos Spravato? O primeiro ponto: para pacientes com doença renal, geralmente não há grandes problemas, e normalmente não é necessário um ajuste específico da dose por causa da função dos rins. O segundo ponto: para pacientes com comprometimento hepático, os exames de função do fígado devem ser monitorados a cada 3 a 6 meses, para verificar se houve aumento das enzimas hepáticas. Em geral, um aumento temporário das enzimas de até cerca de 3 a 5 vezes o valor basal pode ser tolerado. Porém, se esse aumento for maior do que isso, o tratamento deve ser interrompido e o paciente reavaliado. O terceiro ponto, e muito importante, é o monitoramento da pressão arterial. Essa é uma das principais razões pelas quais esse tratamento precisa ser administrado em uma clínica ou hospital. Esse medicamento pode aumentar a pressão arterial, algo já bem conhecido com a acetamina e a escetamina. Após a administração da dose, o paciente deve permanecer em observação por aproximadamente 40 minutos. Se a pressão arterial não aumentar, o paciente poderá retornar para casa. Se a pressão subir, continuamos monitorando até que ela retorne ao normal. Em alguns pacientes, a observação pode continuar por até 2 horas. Se a pressão arterial permanecer elevada após esse período, o médico deverá tomar as medidas necessárias para reduzi-la de forma segura. O próximo ponto: o paciente não deve comer nem beber por pelo menos 2 horas antes do tratamento. Por quê? Porque alimentos e líquidos podem aumentar o risco de náuseas e vômitos após a administração do medicamento. Outro ponto importante: o paciente não deve utilizar outros medicamentos nasais,
como descongestionantes, e também deve evitar outros medicamentos que possam afetar o nariz ou aumentar a sedação, a menos que sejam aprovados pelo médico. Além disso, é preferível não utilizar medicamentos nasais pouco antes da administração da S-cetamina. Normalmente, recomenda-se um intervalo de pelo menos 1 hora, ou mais tempo se o médico orientar. Outro ponto, e após utilizar a S-cetamina, durante cerca de 1 a 2 horas, o paciente pode apresentar náusea, sonolência leve, dificuldade de equilíbrio, tontura ou uma redução temporária da frequência respiratória. Esses efeitos podem ocorrer e, por isso, o paciente permanece sob observação médica por um período após o tratamento. Outro ponto importante: esse medicamento não é aprovado para crianças ou adolescentes menores de 18 anos. Em pacientes mais jovens, a segurança e os benefícios ainda não foram estabelecidos da mesma forma que em adultos. Porém, em adultos, especialmente aqueles com depressão resistente ao tratamento, esse medicamento pode ajudar a reduzir os sintomas depressivos, e, em alguns casos, também pode ajudar a reduzir pensamentos suicidas quando utilizado com acompanhamento médico adequado. O último ponto, e muito importante, esse medicamento apresenta risco de uso inadequado e dependência. Por esse motivo, ele não deve ser utilizado em pessoas com histórico atual ou prévio de abuso de substâncias, a menos que o médico avalie cuidadosamente que os benefícios superam os riscos. Por causa desse risco, o medicamento é utilizado dentro de um programa especial de segurança, com supervisão médica rigorosa. O quinto e penúltimo tema de hoje é: quais são os efeitos colaterais desse medicamento? Quais são as interações com outros medicamentos? Quais são as contraindicações? Em outras palavras, existe alguma situação em que a S-cetamina seja completamente proibida? O primeiro ponto sobre os efeitos colaterais é que alguns deles são esperados, e geralmente, não exigem interrupção do tratamento nem redução da dose. Os efeitos colaterais mais comuns incluem náusea, sonolência e, às vezes, movimentos oculares incomuns. Alguns pacientes também podem sentir tontura, sensação de desligamento da realidade ou instabilidade temporária no equilíbrio. Esses efeitos normalmente são de curta duração, aparecem pouco tempo após o uso do medicamento e depois desaparecem. As principais contraindicações estão relacionadas a duas situações importantes. A primeira é para pessoas com histórico de problemas graves causados por esse medicamento, como sedação intensa ou reações anormais. Esses pacientes devem ser avaliados com muito cuidado antes do uso. A segunda é para pessoas com sangramento intracraniano ou risco aumentado de hemorragia cerebral, porque o medicamento pode elevar a pressão arterial e agravar a situação. Em relação às interações medicamentosas, a S-cetamina apresenta algumas interações importantes. A primeira é que ela não deve ser utilizada junto com opioides, álcool ou outras substâncias que deprimem o sistema nervoso central, porque essa combinação pode aumentar a sonolência, reduzir o tempo de resposta e causar perda importante do equilíbrio ou sedação mais profunda. A segunda interação é com os antidepressivos. Você pode se perguntar: como isso é possível, se a S-cetamina é usada junto com antidepressivos? A resposta é que ela geralmente é utilizada em associação com um antidepressivo, mas o médico precisa ter cuidado com a dose e com o plano terapêutico como um todo. Na prática, o antidepressivo normalmente não é iniciado em doses muito altas ao mesmo tempo. O médico pode começar com uma dose menor e aumentá-la gradualmente enquanto acompanha o paciente. Por quê? Porque a combinação da S-cetamina com SSRIs ou SNRIs pode aumentar o risco de síndrome serotoninérgica, que é rara, mas grave e potencialmente perigosa. A terceira interação acontece com medicamentos que modificam a atividade das enzimas hepáticas, especialmente a CYP3A4. Medicamentos como rifampicina, carbamazepina, cetoconazol e eritromicina podem alterar a forma como a S-cetamina é metabolizada no organismo. Como consequência, seu efeito pode se tornar mais fraco ou mais intenso. A quarta interação é muito importante e pode ser perigosa. A S-cetamina não deve ser combinada com os inibidores da MAO.
Os IMAs são uma classe importante de antidepressivos, mas quando utilizados junto com a S-cetamina podem elevar a pressão arterial de forma acentuada e aumentar o risco de uma crise hipertensiva. O sexto e último tema de hoje é: e devemos usar a S-cetamina durante a gravidez, a amamentação ou em idosos, ou não? O primeiro ponto é a gravidez. De modo geral, esse medicamento não é recomendado durante a gestação, porque ainda não existem dados de segurança suficientemente robustos em mulheres grávidas. Além disso, o medicamento pode representar riscos para a mãe e, potencialmente, para o feto em desenvolvimento. Para o tratamento da depressão durante a gravidez, os médicos geralmente preferem opções com dados de segurança mais bem estabelecidos, como alguns SSRIs, escolhidos cuidadosamente de acordo com a condição clínica da paciente. Em relação à amamentação, seu uso também normalmente não é recomendado, porque o medicamento pode passar para o leite materno e alcançar o bebê em fase de amamentação, o que pode causar efeitos indesejados. Quanto ao uso em idosos, geralmente não é necessário realizar ajustes específicos da dose apenas por causa da idade. No entanto, o médico ainda precisa seguir os mesmos cuidados e medidas de segurança que discutimos anteriormente para o Spravato, ou S-cetamina. Então, nossa conversa de hoje sobre o Spravato, ou S-cetamina, termina aqui. Espero ter conseguido trazer informações úteis e claras para vocês. E, no final, se você gostou do conteúdo do vídeo e do canal, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. E não se esqueça de apoiar o canal no Patreon, PayPal e YouTube. Tenha um ótimo dia.